Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916. Hoje a gente vai mergulhar um pouco, em uma das cenas que é mais emblemáticas da Bíblia, que é a travessia do Mar Vermelho. Então a gente vai aprofundar, trazer um pouco mais de vivência, pegando esse gancho, pegando esse tema, Então a gente vai ver muito desse momento de desespero, mas que também é de fé, que é de livramento, principalmente de louvor. E para dar sequência aqui, para compor essa mesa incrível, a gente está aqui com uma galera de peso, uma galera boa. A gente está aqui com o Greg. E aí, Boa Greg? Boa noite, beleza? Vamos para mais um episódio aí, falar de Deus, das suas maravilhas. Bom demais. A gente está com o Danilo. Falando. E aí, galera, mais um episódio. Muito ansioso para falar desse tema. É um tema que mexe, um tema que tem muito detalhe bacana e vem junto com a gente. E a gente está com uma convidada muitíssimo especial aqui, que é a Vera. E aí, Verinha? Boa noite. Feliz de estar aqui. Ai, bom demais, Vera. Bom. Obrigado por aceitar o convite, A gente aqui vai conversar tudo que a gente comentou aqui, sobre você. Vamos detalhar bastante ali. Detalhar, mas com leveza, trabalhar com profundidade. Aquele toque que só o Rota 916 consegue trazer, E para começar, eu queria chamar nada mais, nada menos que Deus aqui para estar presente com a gente. Verinha, você ora para a gente agora nisso? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. E o Senhor é o dono dos nossos pensamentos, das nossas ações também. Obrigada porque um dia abriu o caminho para o povo de Israel, abriu o mar. E hoje vem abrindo os caminhos para nós também. É por isso que nós somos provas disso hoje. Guia-nos, inspira-nos e que as pessoas que ouvirem o tema de hoje, que elas também possam sentir-se seguros que tem um Deus em quem confiar. Pedimos isso, agradecemos no doce nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Já tivemos uma palhinha de como que vai ser a lição de hoje, hein, Vai ser forte, hein? Bom Já demais. teve aí uma... Gente, eu queria começar aqui essa nossa conversa fazendo uma analogia, Todo mundo já provavelmente já enfrentou aquele momento onde parece que você está encurralado, parece que você tá tudo dando errado, o negócio tá pegando, o bicho tá tenso, sem saída, todo mundo falando, que não vai dar certo. É como se você realmente estivesse nesse beco sem saída. E o povo de Israel literalmente passou por esse momento, Chegou, saiu do Egito sofrendo, murmurou demais, na hora que chegou um momento, tinha um mar, uma porrada de água ali, e eles falaram, agora lascou a nossa vida toda, Então, o pessoal se sentiu assim nesse momento, E infelizmente, muitas vezes muitas pessoas se sentem assim, Pode ser que você até que está vendo a gente agora esteja nesse momento. E eu queria destacar, antes até de fazer a pergunta aqui pra gente, um versinho que é Êxodo 14:13, tá? Então, se você puder, tiver disposição a Bíblia aí, abra em Êxodo 14:13. Eu vou ler ela um pouquinho diferente, numa versão um pouquinho diferente, tá? Mas parafraseando aqui Moisés falando, respondendo para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. No dia de hoje, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, tá? E aí vem a primeira pergunta que eu queria soltar aqui para a gente começar esse bate-papo, Que cara, já teve algum mar vermelho na vida de vocês? Ou então um momento, que tudo parecia impossível, que já era, não ia dar mais? Como que foi? Já teve isso para vocês? Você sabe o que eu costumo dizer para os meus alunos lá, os adolescentes, e para quem eu converso? Eu costumo dizer assim, quem já viveu um pouquinho mais, alguns janeiros e alguns ciclos, é impossível não ter assim, um momento em que você se sentiu no deserto, à frente o mar, do lado montanha e atrás o exército. Eu acho assim, é impossível você não ter vivido isso. E o importante é que quando você viveu isso, você ter tirado histórias. Eu tenho várias, mas fiquem calmos, eu vou contar uma só. Posso? A Verinha tava assim, se deixar eu falo. E é pra isso mesmo, pode falar. Mas porque eu já vivi bastante, gente. Mas é assim, tive vários. Mas teve um momento, em 2017, eu tenho um sobrinho que, quem me conhece sabe, é um sobrinho filho, que é o Bruno. Nós temos 11 anos apenas de diferença, mas é como se fosse um filho. E o Bruno, ele ficou doente, a imunidade caiu muito, e logo depois dessa primeira enfermidade que ele teve, dessa patologia, ele desenvolveu linfoma. Então, assim,
a outra doença era o exército, à frente estava o linfoma e dos lados as montanhas seriam assim, como tratar isso? Eu vou dizer para vocês, foram 6 ciclos, né? A hora que eu estava com ele no hematologista, estava eu, minha filha no meu colo, o Bruno do lado, o hemato nos atendeu assim, sorrindo, né? Eu, nossa, se ele está sorrindo, tá bom, né? Aí ele foi falando, nós vamos colocar um portocate, e aí toda a infusão das drogas serão feitas para esse portocate, mas tem que fazer essa cirurgia, serão 6 ciclos. Aí ele foi explicando. E eu fui, meu Deus, como que nós vamos aguentar isso? E aí, aconteceu, foi acontecendo. Só que aí, no final da consulta, ele disse assim, só tem um problema. Não é o câncer que mata. É o tratamento. Se a sua imunidade não der conta, se você pegar uma infecção e a equipe lá não der conta, a pessoa vai embora. Meu Deus, eu falei, Senhor, então assim, não tinha o que fazer. Porque ele tinha 2 enfermidades, era só por Deus. Então, nós vivemos isso juntos. Eu internei o Bruno, eu que fui com ele no dia, de colocar o portocate um dia antes. E lá ele fazia 95 horas de infusão dessa quimioterapia a cada 21 dias. E não podia fechar a janela, né, terapêutica. Uhum. E aí não podia pegar infecção. Enfim, foram 6 ciclos, o Bruno teve 4 internações. Teve uma no 5º ciclo. Eu lembro que ele era uma sexta-feira. Eu fui para casa, eu trocando plantão com a minha irmã, com a cunhada, sempre a gente ficava com ele. Eu liguei para a médica no sábado de manhãzinho, eu tinha um programa bom, grande, eu estava trazendo uma pessoa de fora, ia almoçar em casa. E aí a médica falou assim, você reza? Tem o hábito de rezar? Eu disse, sim. Ela falou, então reza. É só com ele lá. E assim, graças a Deus, fiz um pacto com Deus, e enfim, e o Bruno está bem, né? Isso foi em 2017. Amém. Começou dia 27 de junho, esse ciclo encerrou dia 11 de novembro, o Bruno foi curado. Mas assim, é o que eu estou te dizendo. Eu me senti no deserto e desesperada, mas o tempo todo amparada por Deus, e quando acabou, eu tenho certeza que foi a mão de Deus, não tenho dúvidas. Nossa, total, a gente vê essas experiências que escancarado, lindo, como Deus atua direto. Você ia falar também, não? Trazer experiência? Não, a minha experiência é que, assim, quando você me traz essa pergunta, eu lembro dos meus mares vermelhos, mas que não foram abertos. E aí, quando você vai para a Bíblia, no Antigo Testamento, só houve 3 milagres que Deus realizou, que Ele não exigiu uma ação do homem. Foi o maná, a cortina de fogo e a cortina e a sombra no deserto. Foram as 3 ações de Deus que Ele não exigiu que o homem tomasse uma ação. Todos os outros milagres, todas as outras ações de Deus, Ele exigia que o homem fizesse uma ação. E aí, quando você me traz essa pergunta e eu venho e eu me lembro dos mares que não foram abertos, faltou as minhas ações. Então eu aprendi que precisa de ação. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, Ele também exigiu que Moisés fizesse uma ação. Então, você vê que Deus, Ele está pronto para nos atender, como diz o verso. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Mas a gente precisa fazer o quê? Aclamar. A gente precisa orar, a gente precisa pactuar, a gente precisa se entregar. A cura, de repente, da vontade dele já estava no script, no cronograma dele, mas ele precisava da ação da Vera para que então para que a glória dele viesse ser ilustrada, para que a glória dele fosse irradiada. Então, eu sim tenho muitos, mas eu queria mais destacar os que não foram abertos, mas aprendi de que faltou as minhas ações. Então, puxa, aquilo não aconteceu. Mas o que eu fiz para que aquilo acontecesse? Perfeito. Né? Então, a pergunta me trouxe uma coisa mais inversa do que uma coisa mais direta. Sim. O meu Mar Vermelho, todo mundo passa, que nem a Vera falou, o tempo todo a gente está passando por dificuldades e tendo que aprender com o trajeto, né? E a gente tem que deixar tudo na mão de Deus, porque Ele falou lá pro povo, a única coisa que vocês precisam é ficar tranquilos, que o resto é comigo. Falou para Moisés, né? Para Moisés. E só que a gente às vezes duvida, né?
Às vezes? Não, às vezes o tempo todo. Cada 10, Na verdade, 11. a gente quer abrir o Mar Vermelho Nós na mesmos, marra, né? Nós Na marra, mesmos, gente com a quer- enxada, né? Na hora que a gente quer. E o que veio você falando da ação, a única coisa que me veio na minha cabeça foi uma coisa que eu já falei aqui, que foi quando eu tive a notícia de que eu seria pai com muita dificuldade. Então querendo ser pai, eu ia ser pai com muita dificuldade, porque eu tinha problema, minha esposa também tinha problema, e eu tive uma ação. Eu nem era muito de ir para a igreja, eu sempre fui de ir para a igreja, mas nessa época eu não estava indo, não ia muito. E um dia eu entrei desesperado, conversei com Deus, falei: Deus, eu preciso disso, é a nossa vontade, nós precisamos de ter um filho, uma filha independente, né? E para isso, se o Senhor conceder isso para a gente, eu nunca mais vou beber bebida de álcool, nunca mais vou me embriagar. O meu trato ainda com ele foi assim: eu nunca mais vou me embriagar. E eu nunca mais me embriaguei, porque passou um mês e pouquinho, a Thalita, nós descobrimos que ela estava grávida. Amém. Aí eu, tipo assim, foi um mar vermelho quando a gente tem uma notícia assim, quantas vezes você não pensou que você perderia seu sobrinho, irmão? Muitas vezes. E eu pensava já que eu não ia ser pai. Não vai ter jeito, mas Deus abre o mar vermelho. E o que é fazer um milagre na sua vida para quem abre o mar vermelho? É nada. Só que a gente tem que tomar a ação que o Danilo acabou de fazer. E muitas das vezes, mesmo a gente tomando alguma ação, às vezes o mar não vai abrir e você vai achar que está tudo errado, porque o seu mar não abriu, mas na verdade lá na frente você vai descobrir os porquês, né? É que assim, ó, É isso que eu ia perguntar, eu ia apimentar justamente isso, porque, beleza, o mar foi aberto, mas e se não tivesse... Não, então, mas trazendo um pouquinho dessa fala dele, primeiro que a gente já está numa geração extremamente imediatista. Sim. Extremamente. Quando a gente lê a história, a gente vê ali o quê? Moisés tomando uma ação que Deus fala para ele: erga tua mão, erga teu cajado, e imediatamente o mar se abre. Então o que a gente traz isso inconscientemente? A gente traz que quando nós levantamos a mão, já vai acontecer o milagre. Porque foi assim naquele momento. Foi necessário, né? Aí que entra as situações. Moisés, quem era Moisés, cara? Quem é o Danilo perto do Moisés? Moisés já tinha praticamente todo o seu caráter lapidado, é por isso que está à direita do Pai, essa hora. Então é o seguinte: você pode tomar até a ação que Deus está te ordenando e que está esperando, mas só falta o que nós viemos falando já há alguns episódios aqui, é o tempo dele. Sim. O mar ele foi aberto imediatamente, mas não deixou de ser no tempo dele. Então a gente só não pode perder esse time, porque eu acredito sempre de que na hora que eu ajoelhei, que eu vou orar, quando eu levantei já vou receber a ligação do emprego que eu quero. E não é assim. A gente precisa lapidar esse sentimento de tempo, né? De esperar a vontade de Deus. E às vezes o mar nem abre também, porque que nem... No meu caso. Não, sim, mas eu falo assim, eu não sei dos seus casos, mas tipo assim, eu podia... Até hoje tá eu só com a minha mulher e você podia estar sem o seu irmão, seu filho, né? Só que aí eu queria trazer um comportamento nosso, né? Que teve do povo e um comportamento nosso, que é o quê? Basicamente, não é... Como a gente pode falar? Não foi um milagre só que a gente enfrentou, que a gente teve na vida, né? Deus já fez vários e constantemente, tomara que continue fazendo, né? Na vida de cada um aqui. E a mesma coisa com eles, poxa, querendo ou não, há uns tempos atrás, antes deles atravessarem e tudo mais, eles já tinham visto as 10 pragas, eles viram tudo o que aconteceu e nada sendo atingido diretamente com eles, que querendo ou não já é um milagre, eles queriam ou quer não, estava acontecendo, era um milagre. Eles estavam já saindo por conta lá da última praga, eles estavam vendo a coluna de fogo. À noite eles estavam ali vendo o agir de Deus e quando chegou ainda assim murmuraram, ainda assim reclamaram, ainda assim trouxeram, né? Tirou a gente de lá porque não tinha cemitério, não tinha sepulcro pra gente morrer aqui. Morrer no deserto. Sabe? Então, constantemente reclamando. Por que não só eles, né? Por que a gente continua reclamando, vendo vários milagres constantemente, às vezes agora, acabei de ter um
e daqui 1 minuto eu tô reclamando, mesmo que eu já vi o milagre acontecendo. É tipo, eu não sei se aconteceu isso, tá vendo? Mas pegando um exemplo, pô, deu tudo certo com o Bruno, um momento depois você descobre que você tem que pagar não sei o quê, uma conta do tratamento que não tava. Você vai lá e lasca tudo, mas, meu, como assim? Por que a gente tem essa ação, mesmo vendo vários milagres e constantemente, assim? E há quem diga, não vou responder essa pergunta, Ai, não. mas há quem diga que é um dos... Não sei, eu já ouvi teólogos dizerem que é um dos pecados assim, intoleráveis a Deus, a lamentação. É muito perigoso, é legal você trazer isso. Eu vou falar uma coisa ruim aqui, vamos fazer terapia, vamos expor. Eu sou reclamona, eu me vejo uma pessoa reclamona às vezes, e eu me lembro muito do povo, o quanto eles lamentavam, o quanto eles reclamavam. E você se colocou também nesse lugar. Eu acho que é do humano, né? É nosso, é da nossa concepção, infelizmente. Infelizmente. É da falta. A falta tem que existir, tá? Ela tem que existir. Para constituir o sujeito, ele tem que ser constituído de faltas também. Mas isso não pode tomar você o tempo todo, né? Controle a gente não tem. Ninguém tem controle. Mas um pouco de ciência, pelo menos. Vamos trazer. Vamos contextualizar. As pragas já tinham acontecido. Os primogênitos dos egípcios já haviam morrido. Quem passou o sangue no umbral da porta, né, no caso, o povo de Deus, que estava ali, os seus primogênitos foram preservados. O caminho, essa era a rota? Era a rota? Não era essa rota. A rota para chegar onde eles tinham que chegar não era essa rota que Deus falou para eles irem. Então, tem isso também. Quem conhecia um pouquinho de caminho, como que a gente pode falar? De Waze, né? Itinerário. De itinerário, de logística, né? De caminho, entendeu. Deus deu a rota. Vamos fazer propaganda. Deus deu a rota. Ele falou assim, vocês não vão passar... Porque eles não tinham condição de guerrear. E se eles passassem por onde havia os filisteus, que era o caminho correto para chegar, mais rápido, eles não tinham condição de guerrear. Né? Eles passaram anos como escravos. Eles não sabiam lutar. Moisés sabia, mas eles não. Eles eram escravos. Escravo só trabalha. Né? Então, Deus deu a rota. Não, o caminho é esse. Aí o povo começa a reclamar. Mas por que esse caminho? Chegamos aqui, como assim? Vai acampar de frente para o mar? Como você já disse, estou pegando suas palavras. De frente ao mar, e do lado montanha, a nuvem, a coluna de fogo e a nuvem, que era... entre 1000 aspas, e eu creio, meu Deus, que era a própria presença de Deus. Para eles viram empecilho. É o que você disse, às vezes, até o agir de Deus, a gente acha que é um empecilho. Houve quem achasse que aquela luz ia... Quando souberam que o exército estava vindo atrás, porque o exército já veio atrás, eles, nossa, e agora? Essa luz vai atrapalhar, essa coluna não ia atrapalhar, em nenhum momento atrapalhou. Né? Estou dando spoiler? Não. Negativo. O povo, aí, pegando sua fala, Deus falou para Moisés o quê? O caminho é esse. Aí eles começaram o trajeto. Aí foi lá. Não é esse o caminho? O que vai acontecer? Vamos morrer aqui? Provavelmente, é. Tirou-nos de lá, não tinha sepulcro? Como assim? Os reclamões, os que lamentavam, muito perigoso. Né? Eu tenho esse hábito, preciso melhorar. Né? É legal ter ciência, pelo menos. Né? Espírito Santo, né? Ciência, né? E de que você precisa melhorar. Então, e uns reclamando, e foram lá. O que Moisés respondeu? Aquela bagunça, aqueles gritos. Calmamente, ele falou assim, eu não vou falar o texto certo, mas assim, calma, vocês têm noção do que vocês vão ver hoje? Vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Isso. Vocês têm noção do que Deus vai mostrar para vocês? Calma. Então, é nosso, é do humano, né? E por isso que eu acho que Deus perdoa-nos, né? Sempre, e tolera às vezes, né? Deus tolerou muita coisa, mas é por isso, porque é do humano, a gente reclama. Mas é o que eu disse, né? Eu disse ciência, é legal ter ciência, mas a voz do Espírito Santo é legal ouvir, né? Ó, Deus, eu preciso melhorar. É o que ele falou. Aqui a história é linda, o mar abriu, foi necessário. Não tinha o que fazer. É o que ele diz. Ele falou assim, não tinha mais o que fazer. Deus deu a rota. Se ele deu essa rota, ele tinha que fazer alguma coisa, porque um humano não abriria o mar. Não, e eu vejo muito assim, que a gente reclama de barriga cheia, né, praticamente, mas talvez seja muito pelo fato de todos os milagres de Deus pra gente ser banal, sabe? Acostumar, né? Acostumou.
algo que é como se eu estivesse com o rei na barriga, como se eu fosse, né, o rei da barriga, propriamente dito, centro, sei lá, né? É o centro do universo, e pra gente, Deus tem que fazer isso pra mim. Ele falou que me ama muito, se ele me ama muito, ele tem que fazer. Por que ele não tá fazendo? E aí começa a ver isso, e ao mesmo tempo fica a dualidade na minha cabeça. A gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Por que a gente é... Cara, não sei se Deus tem esse comportamento de ficar questionando, de ficar murmurando. E eu me desenvolvo por conta, lógico, do pecado, né? Sim. Atuando muito nisso. Mas eu vejo que é muito por conta de ser banal, de ser... Tipo, não tem mais o efeito. E é louco porque lá... Talvez eles entraram até no início disso de ser banal, porque aconteceu as pragas, não aconteceu nada com eles. Aconteceu isso, não aconteceu nada com eles. Chegaram até ali, não aconteceu nada com eles. Mar, não aconteceu nada com eles. Só faltava Deus pegar um por um, passar, fazer cada coisinha e talvez ainda assim iriam reclamar. Mas eu acho que é muito por não ter essa sensibilidade de ver que, cara, o milagre ainda assim é um milagre. Não é uma coisinha besta, não é um negócio banal, é um negócio gigante. Mas, eu vou dar uma viajada aqui. Se eu viajar muito, vocês cortam e rumam aí. Lá, acontecia isso a todo momento, eles ficaram lá, Deus protegendo ele. Cara, você sai para trabalhar todo dia. Sim. Você pega muita estrada, você pega... Quem diz que a gente não pode comparar uma coluna de nuvem a um trajeto bem sucedido? Quem diz que a gente pode comparar o maná que caía com você chegar na sua casa e ter alguma coisa para comer? Quem diz que a gente não pode comparar, tipo assim, que nós estamos sendo... quantas pessoas são assaltadas, mortas? Cara, acontece com um exército de... Tudo bem, cara, como eu falei, eu estou viajando, porque a proporção é diferente. Mas dá para a gente ter uma comparação, mesmo que boba, besta ali, mas você vai, viaja, você pega o seu caminho todo dia e você está de volta para sua casa. Você não foi assaltado, então o exército não te alcançou. Estou dando um exemplo que nem eu já falei já. Você voltou, você foi e voltou em segurança. Você teve uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem ali te protegendo. E a hora que você chegou na sua casa, você tinha que comer. Então, é Deus cuidando do mesmo jeito, só que em uma proporção diferente. Então, e essas coisas, do mesmo jeito que eu acho que na época lá se tornou banal para eles verem aquelas coisas lá, e para a gente não presta atenção nesses detalhes também e acaba sendo banalizado também. Então, se a gente... É que, cara, é tão difícil de falar isso, porque eu mesmo não vivo isso o tempo todo, mas a hora que a gente para pensar, tem que fazer sentido isso. Pelo menos eu quis trazer isso aí, porque a hora que você começou a falar aí, eu comecei de lamentação, né? É assim, Sim. Vamos fazer uma retrospectiva do povo de Deus. Quem chamou Deus primeiro? Foi o povo. Sim. O clamor de Deus chegou ao céu. Deus ouviu. O clamor do povo chegou... O clamor do povo chegou a Deus. Deus tomou ação. Foi lá e tirou o povo. Quando Deus, quando a gente tem uma oração respondida, mas no detalhe, perfeita, a gente pode até ter um ar de gratidão na hora. A gente vai agradecer, falar, nossa, Senhor, muito obrigado, foi melhor do que eu imaginava, maravilha. Mas lá no nosso subconsciente é como se tivesse sido obrigação. Então o povo, ele começou a ver o seguinte, eles esqueceram que eles que chamaram a Deus, eles que aclamaram a Deus. Ouvi o meu povo e eu vou atendê-los. Sim. Então eles começaram, acho que eles esqueceram disso. Eu acho que assim, eles tiveram tanta... Cara, pensa, as comparações que você falou, cara, foi boa, excelente, foi perfeito, é isso. Você está falando, eu lembrei de um episódio que eu fui levar um carro uma vez que eu demorei para consertar o freio do carro. Quando eu cheguei, o cara levantou no elevador e falou assim, cara, como que você está freando o carro? Como que você consegue frear um carro? Mano, já tinha ido disco, já tinha ido pastilha. O cabo que faz a presilha lá do ABS estava solto. Eu falei, cara, como que você chegou aqui e você está freando como esse carro? Mano, eu tinha acabado de fazer uma viagem com a família. Mas aí são os detalhes que, depois que o mar foi aberto, que eu vi o pós, que eu vi o que aconteceu. Aí eu vou agradecer a Deus. Eu não acho nem se a gente pode também falar que o povo tornou banal.
né? A gente também tem que ter um pouquinho de empatia, de entender as circunstâncias deles, né? Mas assim, o que a gente tem na Bíblia é que era um povo bem, além de ser muito reclamão, egoísta, mas, cara, pensa nos desespero e pós-desespero, 400 anos tomando chicotada. Eles não tinham esperança, eles oraram por orar. Estou falando aqui de forma bem superficial, Sim. não sou teólogo, não sou arqueólogo, não sou nada. Mas, então, se eu oro a Deus, eu tenho uma oração respondida e logo depois eu já estou murmurando, aquela primeira oração que foi respondida, eu orei por orar e Deus, com a misericórdia dele, atendeu. Porque não faz realmente sentido tudo que eles viviam. E isso é porque a gente está no capítulo 6. No capítulo 6 não. Vai ter muito mais. Cara, quando você vê, as ascensões, quando chegar nas ascensões dos reis, aí que começa a melhorar mais ainda a história do povo de Israel. Então é isso, eu acho que costume de achar que Deus, por nós seguirmos uma religião, por nós adorarmos a Ele tem a obrigação de nos devolver isso. Perfeito. Hoje em dia, né? Não sei se eu devo falar, mas hoje em dia os crentes, né? Eu falo, os cristãos estão mal acostumados, né? Se você não tiver um carro esplêndido, uma casa esplêndida, uma performance maravilhosa, um corpo, você não representa, né? Deus tem que te dar isso. Deus não ia falar, mas é isso. próspero, né? Pode falar? Pode. É muito perigoso isso. Muito perigoso você ficar exigindo isso de Deus. Quem somos nós? E esse evangelho, né? Viver esse evangelho hoje, a gente está falando hoje, né? Já viver isso. Mas eu posso também pensar. Deve. Posso. Deve. Concordo com tudo. Tudo. Será, não sou teóloga, mas será que os infiltrados não influenciaram? Lembra? Teve um povo que não era. Por que eles foram? Porque eles viram os milagres e porque eles obedeceram e, de alguma forma, os filhos deles também não morreram. Mas eles não faziam parte. Mas eles foram. Será que também não é isso? Não sei. Mas há alguns que dizem, alguns escritores que dizem que esse povo atrapalhou bastante. É só você trazer para os dias de hoje na igreja, como que é na igreja. Enquanto nós temos uma pessoa que tenta ser correta e aí está trazendo uma influência para as pessoas... Nada, não. Uma influência para as pessoas... Achei que ele estava falando com a gente. E aí, cara, no meio do não negócio. adianta ser discreto, corta do mesmo jeito. Não, Enquanto você tem duas pessoas assim, uma toda certinha dentro da igreja, tentando influenciar de forma positiva aquela pessoa, e uma outra que é tudo errado, tudo torto, quem é essa que está no meio vai ser influenciada mais fácil? Pode ser. Então, assim, você traz para os dias de hoje, é muito mais fácil. Sim. E pode ser total, né? Eu não Acabaram consigo ver. influenciando muito. Não à toa que a gente tem os relatos, né? Que indo lá pra frente, Sim. quando pega a o processo de Jesus morrer na cruz. Crucificação. Que A tudo gente isso tem vê que o julgamento apontar para lá, isso, né? que diz que os próprios anjos de Satanás lá estavam junto da multidão, Inflamando. atiçando, inflamando. Com Não, certeza. Tem que ser. Tem que... Com certeza, Entendeu? cara. Isso Então aí a gente pega tá em todo momento. todos esses Não tem pontos. como. E aí eu queria trazer um ponto da fé, puxar um ponto pro lado pra fé, porque como a Vera trouxe, né, e eu li, Moisés falou, calma, bora fazer um negócio acontecer aqui, né? Fica vendo que vocês não... vocês vão ver nunca mais, né? Ei, como que é? Que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então, os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver mais. E aí ele fez um ato de fé, né? Que foi realmente estender os braços para que tudo acontecesse. Cara, foi provavelmente maravilhoso. Eu olho tudo isso aí, eu fico assim, cara, queria muito ter visto isso. Cara, a Dois. dimensão disso. Não, é absurdo, Pensa a absurdo, dimensão absurdo. disso. Sabe por quê? Porque assim, ó, mais ou menos calculado 5 milhões. Por É aí. muita coisa. Sim. 5 milhões. 600 mil homens. Cara, atravessando... Cara, a dimensão disso, velho. Não, absurdo. Um drone não ia conseguir pegar, cara. Aí aquelas paredes... Rodrigo Silva estava esses dias, inclusive, a gente está num tema aqui, o Rodrigo Silva estava esses dias em um podcast, eu esqueci o nome, mas é que tem um cara também que ele é bacana, eu gosto dele também, que o sobrenome dele é Dias. Esqueci, cara. Não, né? Você que é viciado nos podcasts aí. Bom, enfim, Limitado. ele fala lá, ele até fala que não existe, assim, ele como arqueólogo, não existe nenhuma prova
concreta assim da abertura do Mar Vermelho. Mas quando ele vai nas histórias, quando ele foge desse evento, ele avança mais um pouquinho, né? Eles têm muitos, inclusive até no museu em Andrews, tem muitas provas de escritos dos egípcios relatando a morte de muitas pessoas que morreram, né? Ele fala isso, né? Então, assim, a dimensão disso devia ser algo, mano, muito top, cara. Absurdo. Legal, e aí a pergunta que eu queria trazer para vocês é, cara, o que significa seguir em frente, dar esse passo quando nada faz sentido? O que significa isso? Verinha, deixa eu, antes de passar a bola para você, que eu sei que você já tá... Não, Queria só trazer um texto que estava preparado para essa pergunta. Eu gosto de fazer uma assimilação. Então, João, capítulo 5, versículo 24 e 25 diz assim, olha: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirão e me verão. Cara, os holofortes, eles são virados para crer, acreditar. Por mais que nós estejamos agora, porque para a gente, muito mais anos na frente é fácil ficar julgando o povo, mas o mar só foi aberto se eles acreditaram. E aí? Será que nós teríamos a mesma crença, a mesma fé desse milagre acontecer? De entrar, né? De entrar, de pisar. E se voltasse? Não, porque eu já estava praguejando que eu ia morrer pelos egípcios, Sim. que eu ia morrer ia ser queimado pela... Eu já estava ali. Então, para me falar, não, eu não vou pisar, eu não confio nesse Deus. E aí? Mas foram... O medo foi maior também, né? Vamos colocar na balança, Sim, né? mas foram, marcharam. É magnífico, mas o medo... Mas foram. É igual nós aqui. Nós estamos... Os 4 acreditam na volta de Cristo. Sim. E aí? Mas que prova que você tem? Só pela fé mesmo. Só pela fé. Pela fé. Só pela fé. É Exatamente. isso. A gente vê que Moisés, ele foi um líder que acreditou, né? Que viu o invisível pela fé. Não mostra, a gente não tem exatamente o relato do que ele viu, se ele já tinha visto se era de Deus, mas lógico, estava sendo escancarado ali o agir de Mas Deus. ele também estava mais fácil, na sarça que pega fogo, o mar que abre, maná que cai. A cajado que vira a cobra. Tava mais fácil isso aqui. Tava bem mais fácil, viu, rapaz? Tava bem mais fácil que nós. Total. Então a gente vê que, como o Danilo bem pôs ali antes, né, do agir de Deus, né? Muitos milagres têm antes o agir do homem, precisa dessa visão, né? A ordem de marchar veio antes mesmo de acontecer um milagre. Acredita que o negócio vai, acredita que vai dar certo, acredita que vai. Então, o que eu queria trazer para você que está assistindo a gente, que está acompanhando, é que às vezes você está realmente diante de uma situação que é, literalmente impossível. Mas o que eu queria trazer é você lembrar principalmente no Deus que abriu esse mar vermelho, que a gente está falando, que tem um impossível, já foi feito, já aconteceu, foi possível, né? E que constantemente está lutando por você, constantemente ele quer que você consiga ver o agir dele na sua vida. Amém. E, cara, é literalmente respirar fundo, se entregar na mão dele e seguir firme. Eu posso contar uma historinha aqui? Conte. Não sei se eu já contei aqui pra vocês, cara. Olha, isso aqui foi algo inacreditável. Eu não acreditei. A minha fé estava muito esfarelada naquele momento. Mas o cara que orou, cara, olha, eu vou falar pra vocês. A gente foi fazer rapel. Eu já contei isso aqui alguma vez? Não que eu lembro. Então vamos lá. Eu achei que era o da extensão da água. extensão. Não é esse não. A gente foi fazer rapel. Eu fiz um rapel uma vez de 10 metros e aí depois a gente se preparou e foi fazer um de 80, né? Cachoeira do Véu da Noiva. Então nos preparamos, estou descendo de corda, faltando mais ou menos uns 5 metros de altura, eu fiz um procedimento errado e caí, despenquei. A pedra era redonda. Depois que eu falar uma coisa aqui, vocês vão entender. Nossa, vai fazer muito sentido, não vai zoar não. Então, eu bati a cabeça e eu usava óculos na época, eu não tinha feito a operação ainda. E eu usava óculos. Na hora que eu bati a cabeça, eu fiquei muito tonto
e eu caí numa altura que a água batia aqui, a água corrente. Ouçam bem isso aqui. A gente caiu no meio que... Imagina assim que tem várias pedras e aí a água vem passando e faz um laguinho, não tem umas pedras que faz um laguinho, só que a água era muito corrente. Caí ali direto, queda livre, bati a cabeça na queda da pedra, e o rapaz que estava nos ensinando já desceu rapidinho, veio junto comigo. E eu, assim, consegui ter um pouquinho de consciência de como que eu bati a cabeça. Eu fiquei um pouco tonto, eu já fiquei de pé ali. Assim que eu caí na água, eu já fiquei de pé. Só que a água era corrente, então eu tentei me segurar. Tá. E o meu óculos? Eu tinha 5,75 no direito e 6,25 no esquerdo. Eu tinha hipermetropia. O que é isso? É a junção de estigmatismo, miopia, é tudo junto e... Não enxergava nada. Não, nada. Aqui, ó, nessa distância do Gregor eu não conseguia ver os traços dele. Eu só via, tipo, meio que embaçado. Botava o óculos e meu mundo mudava. Então, a gente estava numa trilha muito perigosa, já tinha passado por cobra, já tinha acontecido várias coisas. Eu falei, cara, como é que eu vou voltar 40 quilômetros de trilha sem o óculos? Pensando tudo isso muito rápido. O rapaz que estava ensinando a gente a descer de rapel, ele desce de rapel e rapidinho já me levanta. Cara, você tá bem? Eu falei, mano, tô um pouco tonto. Ele falou, calma, segura um pouquinho, segura nas pedras que a corrente está forte. Vai ver no detalhe da corrente. E aí eu falei, Charles, eu perdi meu óculos, cara, não estou enxergando. Ele, peraí, vou tirar você da margem. E aí a gente foi pegando nas pedras, já tinha uma margenzinha aqui, e ele me tirou. E aí, cara, isso aqui é... Entendeu? A gente foi saindo eu fui murmurando do óculos, falei, cara, perdi meu óculos. Ele falou, cara, que Viveu, né? Calma que eu vou encontrar. Não, tá preocupado com não enxergar nada, cara. Para voltar numa trilha, esquece, é surreal. E aí eu lembro da oração que esse cara fez, Vera. Ele estava ali do meu lado e ele fez a seguinte oração. O monitor. Senhor, o que é um óculos para o senhor? O senhor fez um machado flutuar na água. Danilo, fica aí que eu vou procurar seu óculos. Cara, ele não demorou nada, velho. Ele só voltou na água e levantou a mão. Como, mano? Numa água corrente, velho. Amém. Uma água corrente. Absurdo. Cara, foi assim, eu não tava crente naquele momento, mas aí o cara tava. E o cara desafia ainda Deus. Ele fala, senhor, o que é isso aqui? Que é um óculos do senhor? Você fez um machado que pesa não sei quantos quilos ficar sobre a água, pelo amor de Deus. Devolve o óculos pro rapaz aí, tipo assim, né? Cara, foi muito impactante aquilo. Essa história eu contei em muitas igrejas, cara, quando eu pregava, para trazer para você. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Vitor levantou a bola aqui da fé, de acreditar, nossa fé, né, cara? Então eu lembrei muito dessa história e queria ter trazido para vocês aqui. Amém. E pegando esse gancho de fé, de acreditar, né? Um pouco antes deles, nesse momento que a gente começou falando do Mar Vermelho, eles tiveram que ter fé e realmente agir, né? Andar, né? Literalmente andar. Só que um pouco tempo eles também já tinham que ter tido uma fé tremenda. E um exemplo foi ali dos primogênitos, né? E eu queria trazer uma questão que é assim, imagina, é que a Verinha tá aqui, ela é mulher, então ela não vai, não é que não vai concordar, mas já vai puxar mais pro lado, né? Tô brincando. Mas imagina alguém que diz que ama muito, te amo, eu amo você, só que nunca demonstra. E eu falo que é mulher porque às vezes as nossas esposas falam, né? Isso é o bordão da mulher, isso aí, cara. Não trai, né? Mas você fala que ama, mas nunca demonstra que ama, né? Não dá presente, não manda mensagem, não aparece. E, cara, pegando nesse paralelo, é como se a fé agisse dessa forma também, né? Como se fosse assim, não basta a gente só sentir, a gente tem que vivenciar ela. E é estranho, né? É tipo aquela experiência você tá comendo uma bolacha, você sabe que é doce, que é uma bolacha, sei lá, um biscoito ali recheado, e a pessoa fala que é salgado. Ela fala assim, como que é salgado? Eu sei que é doce, é um negócio que tá ali. Ou você acredita, né, pela fé que aquilo é, ou você precisa experimentar para realmente saber, provar, né? É basicamente, né, nessa linha. E Deus pediu, né, para que eles provassem mais uma vez a fé que eles tinham, que eles acreditassem naquilo que ele queria, né? Que ele trabalhasse ali na vida do povo, que era em relação à 10ª praga com o primogênito. Para quem não sabe, para quem não tem essa visão, a última praga era literalmente onde eles tinham que fazer uma série de ações, né, de sequência. Então tinha que
separar um novilho, esperar por tanto tempo, matar ele, queimar, passar o sangue dele nos umbrais da porta, esperar o momento certo, cear aquele animal, né, tudo mais. E isso nasceu todo o processo da Páscoa, né, que a gente tem praticamente. Mas uma das coisas era que quem fizesse isso, que tivesse passado o sangue, né, nos umbrais da porta, o anjo do Senhor pouparia os primogênitos, passaria por aquela situação, né, por aquela casa, perdão, e não levaria o primogênito. Tá? E aí, pegando exatamente na Bíblia, em Êxodo 13, Deus fala assim com ele, em Êxodo 13, 1, e o versículo 1 e o 2, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então ele está falando, você vai consagrar o primogênito independente, se ele saiu de homem, saiu de mulher, ele é meu, de animais, né, ele é meu. Saiu de homem, fica difícil, né? Mas ele é meu. E aí a minha pergunta é, cara, por que e o que significava consagrar o primogênito, né? O que significava entregar isso que é mais precioso para Deus? O que é isso? Sabe? Hoje, por que tinha que fazer esse processo de consagração? Vocês têm alguma visão disso? Vocês pensam em alguma coisa, cara? Por que tinha que ser aquilo ali? Ou especula? Eu não sei, né? O porquê literalmente tinha que ser o primogênito, mas tem alguma visão disso? Tem? Tenho sim, mas Verinha quer trazer pra gente? Eu quero que você compartilhe. Beleza. Já falei demais. Porque era o primeiro. A palavra Primícia, já fala. Né? É a primícia. E tudo isso apontava para quem? Para o Cordeiro e o próprio estudo da qual nós estamos estudando, tem um versículo que fala, em domingo, né? E fala que qual que era o ritual ali, para que no dia da festa, o que aconteceria? Eu tinha que selecionar ali o meu melhor cordeiro. Já tinha que ter separado ele um tempo. Já tinha que ter separado um tempo, não podia, e tinha que ser o quê? Um macho, né? Não tinha que ter nenhuma perfeito mancha. Então, a palavra é muito simples isso aí, você não precisa nem de muito estudo, é muito simples. Por que o primogênito? Porque eram as primícias, era o primeiro. Vocês sabiam que por muito tempo nossos antepassados, os dízimos e as ofertas eram as frutas, as plantações das lavouras. Se você tinha uma plantação de maracujá, os primeiros maracujás ali preparados para a colheita, separado, e depois o resto era para sua safra, venda, entende? Isso ainda tem em alguns lugares, tá? Isso tem em alguns lugares ainda, é separado. Então, já fala, é o primeiro. Poxa, esse é meu primeiro filho. Porque o primeiro filho, né, não sei se você vai poder concordar, é o mais amado, é o mais preparado, é o mais querido, enfim. Você teve duas, eu sei que você tem uma mais velhinha, a outra é mais querida. Eu também tenho dois e o meu veio bem depois da minha primeira e é tão amado quanto. Né? Mas para Deus ele entende que o primeiro é o mais importante. Então, para ele, sim, tinha que ser o primogênito. Falando aí, cara, eu tenho duas meninas, 8 e 6 anos. Isso. A primeira menina, nós pintamos parede do quarto, fizemos todo aquele... A segunda nós fizemos também, mas parece que não foi... Não, cara, longe de e ainda mais você na sua circunstância. De dividir o amor, cara. Não, não tem nada a ver. A gente sabe. Não precisa nem falar isso aí, porque a gente já sabe que não, mas eu falo assim, porque tem gente que é ignorante, que vai falar assim, o Gregory ama mais a... Não. Mas é porque a preparação, tá chegando alguém novo, é a primeira. Sim. Entendeu? E ainda mais você e sua esposa nas circunstâncias que você apresentou pra gente. Milagre, Nossa, né? O primeiro é festa, cara. Muito mais festa. Mas e também, mas isso traz porque Deus também deu o seu filho, né? Apontava para... Tava faltando. Não, fala assim. Tava faltando. Não, mas não é, mas é claro que o spoiler perfeito. Perfeito, cara. Mas você fez e passou o sangue e aceitou aquilo ali como um jeito de você salvar a sua família. Porque, cara, você perdeu o filho ali, eu tenho certeza que o faraó só arregou porque mexeu com a família dele. Depois ele voltou atrás, tudo bem.
Mas ele arregou nesse momento, porque ele passou por muita coisa ruim, muita coisa ruim. Foi 9 pragas péssimas, mas nada se compara a você perder um filho, entendeu? Então, e depois, que nem está falando, todo mundo aceitou e fez o rito e passou o sangue. E foi salvo porque fez tudo aquilo e passou o sangue nos umbrais da porta. E futuramente Cristo viria morrer por nós e dar o seu sangue, e agora todo aquele que nele crê... Não pereça, que tenha vida eterna. Sim. Mas aí você está lembrando também de um Deus que retribui, né? Porque lá nós tivemos um povo no passado que teve essa ação e depois ele nos retribuiu com o seu filho primogênito também. O filho unigênito, perdão. E tem uma coisa que eu queria fazer um comentário também. Para quem não sabe, cara, isso me fascina demais, que é a parte cultural, e eu sempre comento isso nos episódios que a gente vem fazendo, que o quanto a cultura era forte e Deus agia diretamente numa cultura que pra gente, às vezes, a gente olha e fala assim, não tem nada a ver. E para aquele momento era muito bom. Por exemplo, a cultura deles era de oferecer os filhos primogênitos muito para deuses. Sim. Em sacrifício. Sim. Cara, hoje você imagina você pegar seu filho primogênito e dar pro Deus. Tipo, não tem lógica você fazer isso, né? Mas também era uma forma, né, de mostrar quem era o Deus verdadeiro, né? Quem estava regendo tudo aquilo ali. Que também, se a gente parar para analisar, cara, é só coisa de doido. Porque como é que você vê 9 pragas para trás acontecendo tudo aquilo, o povo de Israel intacto, você ainda não acredita que não tem um Deus ali, né? É difícil pensar nisso. Mas eu queria entender, cara, por que... O que significa consagrar algo que é muito precioso para Deus? O que significa esse processo de consagração, de entregar para Deus? Seria um ato de confiança. E aí? Por quê? É o que você tem de mais precioso. Você entrega totalmente a Deus. Não dá para voltar, mas vamos voltar, né, na história de Abraão, por exemplo. Eu ia falar isso agora, ia dar essa... Então, gente, Deus, ele provê. Você entrega para Ele o que você tem de mais precioso, e Ele vai fazer o que com isso? Não tem lógica, não vai fazer nada. Meu Deus. Mas para que apontava isso? De novo, né? De novo. Sempre. Tudo apontava, todos os símbolos do Antigo Testamento, todas as histórias e símbolos, isso é uma simbologia, né? Apontava para Jesus Cristo, né? Para o Filho de Deus, para o Deus, né? Isso é o que eu vejo, o quão Deus é didático, como a didática dele é gigante, perfeita com isso, né? Era com símbolo, era com sacrifício, era com santuário, era com tudo, conseguia revelar a Deus, e mesmo assim a gente não percebeu, né? Até hoje. Depois. Vez ou outra, estou aqui, Senhor, preciso me consagrar, preciso me fortalecer. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você quer fazer isso? Abdicar de alguma coisa? Quase. Se dedicar. Então, consagração nada mais é do que uma dedicação. Separado. Então, você vai... Hoje, eu entendo que para Deus, uma coisa que é muito importante dos seus filhos e que pouco a gente dá para Ele. Tempo. Mais importante. Mais importante. Então, hoje o nosso tempo é muito importante. É muito importante. Quanto do seu tempo você consegue dizimar o seu tempo? Em 10%, 2 horas e 40 minutos Não, né? do seu dia para Deus. É difícil, por quê? Porque a gente já acorda virado no 360 e cara, hoje o dia foi extremamente corrido, como foi ontem, não tem espaço, parece que 24 horas é extremamente pouco, você dormiu 4 horas, já está todo errado. E aí quando você fala assim, vou me consagrar agora, eu quero um momento de espiritual. É tempo. Ô Dan, mas pensa comigo. Deus, ele conhece, ele sabe de tudo, né? Deus, sim. Cremos que sim. Pode tudo, onisciente, sabe de tudo. Quando eu faço esse processo de consagração, quando eu estou basicamente demonstrando que eu acredito nele. Certo? Que eu creio que eu tenho fé no poder e no agir dele. Certo? Sim, mas qual que é o motivo da consagração? Aí não é só questão de crer.
Qual que é o motivo? Você está sentindo falta de alguma coisa, então por isso que você toma uma ação de querer se consagrar. Não, tudo bem, beleza, mas vamos dar um passo para trás, que é o ato de você está literalmente mostrando que você acredita que você tem fé nisso. Sim, entendi. Só que Deus é onisciente, certo? Certo. Por que eu preciso mostrar? Vamos apimentar um negócio aqui. Por que eu preciso mostrar para Deus que eu acredito se ele já sabe que eu acredito? Ah, mas aí essa pergunta não é para Deus. Quando eu quero me consagrar, eu não quero provar para ele o que eu acredito. Não, esquece de consagrar então. Eu só peguei como essa resposta. Eu só peguei como tem tudo a ver eu não com quero a oração. Eu quero essa resposta. Eu preciso. Porque se eu já sei, eu sei que eu acredito. E por que eu tenho que mostrar para Deus que eu acredito se ele também já sabe que eu acredito? Acabei de ler João 5:24. Aquele que ouve a minha palavra e crer. Então você ouve a palavra e na palavra está falando o quê? Você tem que tomar algumas ações. Então, quando a gente vai para esse ato de consagração, que é o que eu estou trazendo, de certa forma é o que eu estou trazendo, eu entendo que é mais para mim essa ação. Por quê? Porque o que você falou, Deus já sabe que eu acredito nele, a minha ação, mas eu? Então só porque eu acredito eu não tenho que fazer mais nada? Não tenho que dedicar tempo, não tenho que me separar, não tenho que tentar ser santo? Mas isso não é um relacionamento. Você casou, você casou com sua esposa, até ali você provou para ela que você amava ela. Depois que você casou, você não precisa mais provar? Você não precisa mais de falar bom dia para ela. Todos os dias. Né? Você não precisa de dar um presente no dia dos namorados, no dia que você casou. Eu acho que você tem que demonstrar. O povo lá, cativo, no Egito, estava quieto. Eles estavam ali, eles não deixaram de acreditar em Deus. Só que eles precisaram de clamar e orar, eles precisaram de lembrar, eles precisaram aí Deus espera isso da gente, do mesmo jeito que sua esposa espera, do mesmo jeito que eu espero ela, de falar qualquer coisa lá, e a gente tem que ter, que nem a gente falou nos episódios aí, tem que ter um diálogo com ele, a gente tem que estar sempre sensível, tem que estar sempre se comunicando, porque se a gente parar de se comunicar, ele vai parar de falar. Tem uma frase, gente, é antiga, tá? Mas eu gosto. Pastor Noel Stina. Conheceram, né? Sim. Voz da Profecia. Ele tinha uma apostila amarela, eu tenho. Apostila até hoje. Fui batizado por ele. Ah, que bênção, que bênção. E ele tinha uma frase, juro. Não basta estar na presença de Deus, é preciso comungar com Ele. Não basta estar, não basta Ele saber pela onisciência dEle. É necessário comungar com Ele. Então, assim, eu aprendi isso muito jovem. Eu tinha, acho que, 17 anos quando ele escreveu esse livro. E está grifado lá. E é isso. E eu endosso as suas palavras. É o que acontece comigo. De repente, não aconteça com algum ouvinte aqui ou com os amigos aqui. Mas o mais difícil para mim é o tempo. E ele sabe que eu estou fazendo para o outro. Né? Estou cuidando. Mas e o nosso momento? Entendem? Então, assim, eu sempre falo lá para os alunos, né? O momento do estudo, o local em que você está estudando, né? Tudo isso é interessante. É cuidar, não é? É um cuidado que você tem. Eu tive um professor na faculdade de psicologia que ele dava aula de filosofia. Ele era um doutor em filosofia. E ele falava assim, ler Kant, ler outros aí, filósofos, não é igual a ler Caras. Acho que vocês não sabem nem o que é Caras, né? O Vitão não sabe, ele é jovem demais. Vitão não Mas sabe. era uma revista de fofoca. Então, ele dizia assim, ler Immanuel Kant não é igual a ler Caras. Então, você vê, uma filosofia diz isso. Então, imagine a teologia. Uma filosofia diz isso. Diz Isso aí é a frase-chave. Então, isso aqui que vocês estão fazendo, né, que nós estamos fazendo, é precioso. É tempo. É tempo. É necessário. E é o mais difícil, sim. É fácil separar um pouco lá e ajudar o que precisa, né? Para nós que somos cristãos empáticos. Mas o tempo, até porque a gente cai nessa armadilha. Deus sabe de tudo, Ele conhece meu coração, Ele sabe que não deu tempo. Não é? E é cronometrado mesmo, eu sou cronometrada. E aí vai caindo no deixa. Não deixa, ele já sabe, deixa. Até perigoso. É bom ter trazido isso, é bom você entender aí do outro lado que fé, como o próprio Danilo trouxe. Eu trouxe isso, gente, mas não é que eu não acredito, tá? Eu quis pra apimentar mesmo, só você que tá ouvindo. Já estamos na segunda temporada, a pessoa já conhece você já. Mas o ponto principal é que a fé que ela não é expressa.
por ações, né, por atitudes, ela é literalmente uma fé teórica. É só no papel, é só escrito, né? E é isso que incomoda as pessoas. Exato. E o que o Gregory falou, né? Deus, ele quer um relacionamento. Um relacionamento exige de ações, de atitudes para demonstrar aquilo que você acredita. Um dia o jovem chegou, faz alguns dias, uma pessoa chegou em mim e falou assim, cara, o que você sente quando você estuda a Bíblia? Aí, um pouquinho mais para trás, outro, o que você sente quando você se batiza? Aí, outro, o que você sente quando você ora? Hoje, essa geração, elas precisam ser tocadas, mas a tocada delas é fisicamente. Elas querem sentir alguma coisa, é mágico para elas. Elas querem mergulhar no tanque batismal e quando subir, ela vê o céu aberto e as coisas acontecerem. Quando elas orarem, ela quer sentir. E aí, para a resposta que recentemente, cara, o que você sente quando você estuda a Bíblia? Para que estuda a Bíblia? Para que você... Cara, é relacionamento, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu vou para casa, eu não entro em casa com um cabresto de cavalo e vou para o quarto, tomo meu banho, cuido do meu filho, não falo com a minha esposa. Eu vou sentar com ela, vou conversar. E ela exige, a Rebeca, ela é uma pessoa que eu acho muito da hora, porque ela emprega isso, sabe? Cara, vamos conversar, sai daí, vamos conversar, vem para cá, eu quero fofocar, vamos... Entendeu? E precisa disso. E aí eu tiro esse momento que eu tenho com a minha esposa, que Deus também só não está falando igual a minha esposa, mas ele também está querendo esse relacionamento, ele quer que eu pare um pouquinho, falou, cara, e aí, conta o seu dia, como é que foi, por mais que eu já sei, mas eu quero ver de você, o que você vai fazer amanhã, o que você quer que eu faça por você? Então, a gente tem que parar, não vai sentir nada, só vai criar um relacionamento. Boa resposta. Na verdade você vai sentir, mas para você sentir você tem que estar sensível, porque a partir do momento que nem você falando aí, e eu já pensei isso várias vezes, minha oração de manhã sabe que hora que é? Fala, Greg. 10h30. Não, minha oração da manhã, eu vou orando, dirigindo o carro daqui para a firma. Tá errado? Não tá errado. Mas, cara, eu tô tipo assim, tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não, vou corrigir você, meu amigo. Tá errado. Eu faço isso. Cara, tá errado, porque nós deveríamos acordar cedo e ter um tempo especial para isso. Mas eu tô falando para você que não tá errado, porque ali eu tô. Mas só que esse momento, essa oração que eu tirei para eu fazer, eu teria que estar fazendo diferente, teria que ser uma coisa exclusiva. Isso, dedicado, primogênita, né? Isso, exclusiva. Quando eu falo que não está errado, é porque eu posso falar com Deus a todo momento, qualquer hora do dia, até no mercado fazendo compra. Sim. Mas o lugar que eu mais falo. Meu Deus! Ultimamente, é só nesse momento que eu estou morando. Senhor, eu pego o carrinho e dou uma chacoalhada, Senhor. Abençoe cada item que vai entrar aqui dentro. Mude o preço. Eu vi uma brincadeira esse dia que o cara falou assim, viu? Nossa, antigamente eu ia no mercado com R$50, saía com bastante coisa. Aí eu falei assim, tudo tá mais caro. Não, é que colocaram câmera mesmo. Terrível. Eu não consigo deixar agora. É só pra descontrair. Pô, mas perfeito, gente. É o lugar que eu mais oro, Gregory. Na farmácia. É o que você falou. E você já parou pra pensar que os momentos que a gente mais ora é onde que o calo aperta? Se você vai se achegar mais perto de Deus, isso você falou aí... Falou brincando, mas eu acredito que seja mesmo. Mas é verdade. Mas eu acredito que seja mesmo. Mas com a hora que você passa por um aperto, você chega mais perto de Deus. Por que precisa disso? A gente não pode tá se comunicando. E não está errado, não. Quando a gente se aperta, a gente tem que se achegar mesmo. E eu faço isso, todo mundo faz isso. Mas eu falo assim, por que eu não acordo 30 minutos mais cedo, tomo meu café, faço minha oração... Eu posso até ir conversando com Deus, dirigindo o meu carro, mas eu dediquei um tempo exclusivo para Ele antes. Eu acho importante isso e eu falho nisso. Sim, por isso que eu falei para você, eu também falho muito nisso aí. Poderia ser, às vezes, ao pós, né? Às vezes poderia ser... você fez tudo que você fez e, cara, Nossa, eu faço muito isso, mas quando eu me pego, eu falo, Senhor, me perdoa. Desculpa, Pai. Perdoa, mas é o que eu comecei a falar. Enquanto a gente está sensível, percebendo esses erros, esses ajustes melhores. Ainda estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, está sendo tocado. Amém. Entendeu? Então, esse toque que você falou que a pessoa não sente.
ela não sente porque ela não está sensível. Porque se ela estiver sensível, ela vai Não, perceber não que é Deus Essas perguntas que me foram feitas, que eu juntei de um tempo, Sim. é em cima de algo que eles querem sentir de verdade, Sim. fisicamente. Eles não querem só abstrato. Eles querem que eles... Nossa, estou sentindo... Sim. Sabe? E aí eu falo, cara, você pode até sentir isso. Você pode até ter essa sensação. Não pode ser essencial, né? Mas cria primeiro, dá o primeiro passo. Então, Cria mas primeiro. quando eu falo que quando você está sensível, esse toque que eu falo é um tapa na cara. Cara, é um tapa na cara de se você tiver... Você falando aí, eu pensando o tempo, dizimar seu tempo, 2 horas e 40 por dia para Deus. E eu faço minha oração em Eu entendo. 7 minutos. Se eu estou sentindo isso aí, eu não estou sentindo um toque, mas para quem está sensível é um tapa na cara. Então eu penso exatamente. Não, você já pensa que, mano, não dá 2 horas e 40 minutos, não dá. Não, Alguma coisa vai ficar sem e fazer. ainda tem o fato de que tem gente, e às vezes eu me incluo nisso, de que só vai lembrar de orar, só vai lembrar de Deus quando tá na turbulência, quando tá um negócio No deserto. ruim, tá literalmente no deserto, ou quando tá, parece que eu vou morrer mesmo, né? E pegando já esse gancho da história que a gente estava falando, aconteceu um pouco com isso na história de Moisés. Quando teve a 10ª praga que morreu, o Gregory trouxe bem isso, né? Morreu o primogênito do faraó, tudo mais. O que ele fez? Ele foi lá, chamou Moisés, Arão e falou assim, vai, pode ir. Some daqui, só que pega tudo, pega boi, pega os animais e tudo mais, e se lembra de mim, de me abençoar, de estar ali comigo. Verdade. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Por que só nessa turbulência, só depois que aconteceu o que aconteceu, que ele ainda foi lá e pediu para abençoar, sendo que ele não tinha se arrependido? Porque se ele tivesse se arrependido de tudo, ele não teria voltado atrás e ido atrás do Feito uma povo. comitiva, né, para ir atrás. Por que mesmo assim o faraó pediu, né, a bênção de Deus, mesmo sendo que ele não se arrependeu? Eu acho que, não sei se é uma resposta, mas será que ele é dessa turma aí, desse pessoal que precisa sentir? Precisa ver para quê? Eu vou usar uma palavra, Bem puxado. catarse. Será que precisa disso? Acho que ele sentiu, né? O baque. Bateu. Ele perdeu o filho dele. Vai lá, me abençoa. Não, quando vocês estiverem lá, a hora que vocês estiverem fazendo o sacrifício de vocês, peçam por mim também. Acho que é do fervo, do momento, né? Da catarse. Depois baixava. Por quê? Não tinha esse hábito que a gente está falando, do todo dia, entendem? Da dedicação. Olha, essa fala do faraó eu trago para comparar com Nabucodonosor. Em todos os momentos em que Nabucodonosor ele presenciou os milagres dos amigos de Daniel e do próprio Daniel, ele fazia o quê? Ele aclamava a Deus, ele adorava Sim, a Deus. sim. Só que daqui a pouco fosse uma tá réplica, né? Parecendo uma réplica do faraó. Igualzinho. Ou pior, né? Não, é assim, o Nabucodonosor ainda foi melhor, foi mais brando, Teve foi mais, um final também mais melhor, tranquilo, né? porque o faraó só no final. Eu vejo de 3 formas, Vitor. Eu vejo, primeiro, para mim, assim, fazendo um julgamento bem raso, bem superficial, tá? Primeiro de todos, ele ali, de verdade, a gente tem ali a Bíblia relatando de que ele não se arrependeu, mas se a fala dele veio, a Bíblia quer nos mostrar alguma coisa. Então eu posso entender que de fato ele sentiu de falar isso e de verdade ele sentiu de que ele queria ser abençoado por Deus de verdade mesmo. Podia ser sarcástico, um sarcasmo ali, vai lá no deserto lá, na hora que você vai lá, ora por mim também, vai, seu Deus aí. Não existe, não sei, embora ele viu o que aconteceu, mas ainda assim para quem não crer, mesmo uma chuva de gafanhoto saindo comendo tudo, pode ser científico, pode ser biológico. Até porque eles explicavam, né? Para tudo eles tinham uma resposta. O que aconteceu com Moisés? A primeira vergonha que Moisés passou foi quando jogou a vara e se transformou em cobra. Os meus também fazem isso aí. Aí todo mundo conseguiu transformar tudo em cobra. E aí Deus já havia falado que a cobra ia comer as outras, né? Que seria uma prova. Mesmo assim não acreditou, porque todo mundo conseguiu fazer, né? Satanás deu o poder ali para poder envergonhar. Então, assim, eu vejo essa fala do faraó muito parecida com a Nabucodonosor, mas
a real, cara, que se tá aí é que a Bíblia quer nos mostrar alguma coisa. Eu pensei aqui, ó, vocês vão poder me corrigir ou ajustar aí. O faraó, ele estava sendo usado por Satanás, Sim. certo? Mas ele não deixou de ser filho de Deus, certo? Ele é um ser humano, filho de Deus. Então, a hora que ele pede, ele era respeitado como Deus, mas ele, com certeza, ele sabia que ele não era um Deus. Ele podia até se achar um Deus, mas ele tinha prisão de ventre, ele tinha dor de cabeça, sei lá, ele não era um Deus. Então, eu penso assim que foi um momento que ele pode ter passado, que mesmo sendo usado por Satanás, não deixando de ser filho de Deus, ele foi e teve entre aspas, uma recaída para o bem. Ora por mim. Satanás tomou ele de novo e bora porque o seu propósito aqui é comigo. Você não vai ser dele, você vai ser meu. Então, o povo achava que ele era Deus e ele também se achava um Deus, mas ele não tinha uma convicção, uma certeza, porque ele era um ser humano e tinha as dores dele, ele chutava o cantinho da cadeira, sabe? Estou fazendo uma brincadeira aqui. Então, eu penso que ele estava sendo usado por Satanás, não deixou de ser filho de Deus, teve uma recaída para o bem, e nesse momento ele falou, só que Satanás é muito astuto, deixou e foi só 3 segundos de sobriedade que ele teve ali, Sim. e arrependimento. Depois ele voltou porque o propósito dele para que Deus fizesse as maravilhas que ele fez. Eu não acho assim, né, que eu falei, a gente não vai saber ao fundo, mas eu não acho que houve nada de arrependimento. Sabe por quê? Se você for comparar o rei de Nínive, teve vários reis de Israel que, quando arrependidos de verdade, ele não guardava para ele. Chamava né? o povo. Chamava o povo, ele chamava a cidade, ele chamava todo mundo, vamos fazer agora, todo mundo vai mergulhar agora nas cinzas, todo mundo vai vestir roupas de sacos de pano. Então, ele foi correr traidinho para mim foi eu não acho que ele se arrependeu, não. Eu só acho que ele teve uma recaidinha mesmo ali e falou, porque ele só falou isso para Moisés. Ele não falou, ora por mim lá, porque eu preciso muito dessa oração. Porque, não, ele só falou... Lembre de mim. Ele nem falou nada de oração. Ele falou, sim, se lembre de mim. Então, quando for levantar o holocausto ao seu Deus, lembre-se de mim. Mas eu então, queria... não foi um arrependimento dele, foi só mostrando que tipo assim, é o que eu falei aí. Algumas perguntas eu vou responder aqui, né? Mas essa eu queria trazer que o nosso guia até traz essa questão que, assim, não foi um arrependimento, a gente sabe que Sim. não foi um arrependimento, porque senão ele teria agido diferente ali na frente, né? Como nós acabamos de falar. Mas o ponto principal é que ele queria acabar com aquele sofrimento que ele estava tendo. E até o que o guia traz, né, e as outras coisas, é que até então, mesmo eles tendo essas baixas com as pragas, eles ainda viam que sem os israelitas ali, o negócio poderia ficar ainda pior. Então, tipo, ruim com eles, pior ainda sem eles, entendeu? Então, beleza, se está acontecendo isso com a gente, mas eles ainda estão ali, eles ainda vão continuar trabalhando, não à toa que, já que você veio aqui, eu vou dobrar, vou pesar a mão em cima deles, eles primeira vão trabalhar, vez, né? Primeira vez vão trabalhar mais ainda. O bicho então, pegou. o que ele via? Ele via nessa situação que, até então, se esse povo sai, ferrou. Só que depois de acontecer tudo isso, ele realmente queria acabar com esse problema. Já sofreu, e aí eu acho que entra muito nesse lado pessoal do Vitor, né? Tirando essa história. Eu acredito muito que é o que a Verinha falou. Ele precisava ver que a intensidade do negócio não era o que parecia, era pior ainda. E a hora que ele teve essa perda do primogênito, ele... Eita, realmente, o negócio o buraco é mais embaixo. Nossa, ele teve que se erguer bastante, né? Porque perdeu animais, perdeu safra, perdeu lavoura, perdeu primogênito, perdeu água, perdeu tudo, cara. Tudo que era... Perdeu gente. Perdeu gente pra caramba. Mesmo assim... É muito burro, né? Vamos colocar assim. Só que aí eu queria perguntar para vocês. Eu não vou perguntar também do arrependimento que vocês tiveram, né? Para não se expor muito assim. Mas é como se... Me entra muito na ideia do remorso, né? Eu pensei é diferente, arrependimento e remorso. E o ponto é, como que eu sei que realmente aquilo que eu estou sentindo é um arrependimento verdadeiro e não é só não é um remorso. Não é só para eu me livrar daquela dor.
que eu tô sentindo? Pergunta difícil, hein? Mano? Nossa. Não, mas aí eu perguntei pra psicóloga. A Subjetiva. psicóloga sabe. Subjetiva demais. Como que eu Subjetiva sei que eu demais. tô num processo de arrependimento Meu real Deus do e não céu. só mais um remorso para me livrar dessa dor? Vou esperar. Eu aqui, acho ó. que vocês já deram a resposta. Nabucodonosor aconteceu tudo o que aconteceu com ele, tudo. Mas e o final dele? 7 anos comendo capim. E depois? Se arrependeu totalmente. Beleza. Se arrependeu. Eu não estou falando mal de Judas, não me malhem, mas assim, a gente pode lembrar de Pedro e Judas. Ambos choraram. Ambos negaram. Judas vendeu, traiu. Pedro também traiu. Mas ele se arrependeu. Judas não deu conta, então entende-se que ele sofreu um remorso, né? Foi lá, não deu conta nem daquela dor. Preferiu acabar com aquela dor, né? Se matou. E agora, voltando lá para Faraó, ficou claro, porque assim, não, beleza, ora lá por mim. Tá, e daqui a pouco, eu vou dar um spoiler aqui. E agora, o que vamos fazer, Senhor Faraó? Sem esse povo para trabalhar para nós? Você perdeu o egípcio, você perdeu o animal, você perdeu tudo que era primeiro. O que vamos fazer? Vamos ajuntar, vamos atrás deles. O que ele fez? Imediatamente. Deu um spoiler. Desculpa. Caçar o... Não, Ele mandou quanto? Ele colocou tudo que ele tinha de melhor. Hoje ele colocaria tanque de guerras, né? Mas ele colocou o quê? Os carros com as rodas. Cavalos. Com os cavalos, com as rodas. Ele colocou Os o que ele melhores tinha de melhor, pessoas. os melhores lutadores, o melhor exército. Vamos! Gente, ficou muito claro, não foi arrependimento, porque eu não sei, eu não vou saber, é muito subjetivo a diferença de remorso e arrependimento, mas eu acredito, não sei, que quando eu, no caso a Vera, eu faço algo e eu me arrependo muito, eu não quero mais nem pensar nisso, eu não quero repetir isso, porque causa dor no outro e em mim. Né? O remorso talvez seja da ordem do eu choro, mas daqui a pouco eu estou lá fazendo de novo. E Seria outra, isso? Você pode confirmar para mim, pra gente, né? Eu acho que o remorso... Por que eu fico com o remorso? É quando alguma coisa acontece. Sim. Eu tomei uma ação. Se aquela ação ela foi positiva ou negativa, mas não deu em nada, eu estou bem. Mas se aconteceu alguma coisa, eu vou sentir um remorsozinho. O arrependimento não. Eu tomei uma atitude e essa atitude, antes que ela gere alguma coisa, eu já me arrependi. Eu senti que eu tomei errado. Não sei. Sim, seria isso? Sim, e ainda nós abrimos a conversa falando isso. Você trouxe essa questão. O mar abriu, o povo foi. E os mares que não se abrem? Ainda assim, onde tem arrependimento, ainda se o mar não abrisse, onde tem arrependimento, você continua firme. Foi o que aconteceu com Pedro. Se Jesus aceitasse ele ou não, ele tinha se arrependido. Ele estava lá. Sim. Eu estou trazendo aqui para o Novo Testamento, mas, enfim, tudo aponta para isso, né? Agora, talvez Judas se sentiu tão desesperado e tão... Porque não era o que ele queria. Ele não queria um reino. Ele queria um reino terrestre. Ele viu que não ia... Ele entendeu que não seria o reino terrestre. E ele também não queria esperar pelo outro, então... Mas ainda tinha chance dele se arrepender Com verdadeiramente. certeza. Então, arrepender, mas ele parou no remorso, né? Então, assim, eu não sei, eu vivi posso falar? Eu vivi um momento de remorso. É doído, é muito doído. Eu acho que o arrepender-se ainda, quando dá tempo, ainda é melhor. Eu vivi um momento de remorso. Eu brigava muito com meu irmão por conta de trabalho. Por conta de trabalho apenas. Meu irmão era uma pessoa que não tinha boca para falar uma palavra ruim. E eu acho que eu me... Excedeu. E era, sabe, chutar cachorro morto? Mais ou menos isso. É horrível falar isso, mas é mais ou menos isso. Aquilo você pode, deslocamento da raiva, a gente faz isso, todo mundo se comporta assim. A gente desloca a raiva onde você sabe que não vai ter uma consequência. Então, eu brigava muito com meu irmão por conta de trabalho, apenas. Porque sabia que ele não ia te retribuir. Ele não iria. De todo mundo que trabalha comigo lá, eu acho que eu deslocava tudo nele. E ficava brava, e me excedi muito com ele. E ele morreu, eu não tive chance nenhuma de pedir perdão. Não tive chance. Então, assim, eu acho que eu vivi muito isso. O luto, tinha o luto das pessoas que o amaram e que viveram bem com ele, e tinha o luto da Vera, que cuidou muito dele, mas que, ao mesmo tempo,
abusou. Então, assim, dói. O remorso dói. Mas ainda bem que você tem ciência, você tem Deus, você tem Espírito Santo, que te consola. E não vou fazer nenhuma besteira, mas, enfim. O que isso me coloca no lugar assim? Quando eu for fazer isso com o outro, novamente, a gente acaba fazendo de novo, viu? Sabia? Porque o comportamento, a gente continua vivendo e se comportando. Aí eu desloco no... Aí quando eu lembro, opa, e se eu não tiver chance de novo de pedir perdão? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se responde, mas é uma dor que não tem explicação. Uma vez eu ouvi dizer assim, que o remorso é sentimental e o arrependimento é racional. Muito bem explicado. É isso, é razão, é o isso. O arrependimento, ele sempre tem uma ação posterior, né? Então, literalmente, quando a gente tem um remorso, ele é pensando na consequência, na dor que aquilo trouxe, né? Ou não querer sentir. Ou não querer sentir, mas o arrependimento, ele tem sempre uma ação posterior para que isso não... Você tomou uma postura, né? O arrependimento te leva a uma postura, Exato. uma atitude diferente, é isso mesmo. Ponto importante para você que está nos ouvindo é que o coração endurecido, ele pode até reconhecer a Deus, pode até reconhecer, só que ele não se submete a Deus. Perfeito. Assim é Satanás. Exatamente. Deus acredita em Deus, mas não se submete. mas não quer dizer nada. E um ponto importante, Deus, ele não busca as desculpas mais bonitas, que é o que a gente dá, né? A gente sempre quer justificar, mas ele sempre vai estar buscando os corações verdadeiramente quebrantados. Amém. Porque é isso que vai agir pra gente. E não espera, cara, não espera. É ruim falar, como a Vera trouxe ali, né? Não tive a chance, a oportunidade, porque não tirando esse sentimento, tá, Vera, de nenhum momento, mas como ser humano a gente vê que a gente teve N oportunidades para agir e repensar e falar, meu, por que eu tô fazendo isso, né? E pode ser com o seu irmão, pode ser de qualquer outra coisa, né? Por que eu tô fazendo isso? Pô, eu vejo muito isso às vezes, né? Agora eu tô parando mais e tomara que diminua, que não tenha mais isso, mas eu juntei os pontos nessa fala e com um outro trabalho que eu faço de mentoria, onde ele me fala, tipo, nossa, às vezes eu desconto muito nas pessoas de casa, que são as pessoas que eu amo, que eu sei que... Te oferece menos risco de perda. Exato. Só que é nisso que acontece as dores, né? Uma separação acontece isso, um rompimento entre pai e filho acontece, porque você briga achando que não vai ter. Pô, eles me amam tanto, eles não vai querer separar de mim. Sim. Minha filha não vai querer me largar. Meu filho não vai querer não querer mais eu como pai. Minha esposa não vai querer eu do lado. Ela me ama e aí a gente desconta achando que não vai ter isso. Mas quando acontece, exatamente. Aí você se arrependeu de como você foi. Exato. Mas se foi algo que você lá no fundo já queria, vai virar remorso. Vira remorso. Exatamente. Momento de ser, Então, o que eu queria trazer para você também é que não espere o caos chegar, ou não espere o caos voltar, né, acontecer para você daí voltar para Deus. Porque esse é o nosso comportamento. A gente espera acontecer algo de ruim para aí voltar para Deus novamente. É a oração na turbulência. Então, é estranho falar isso porque parece que eu sou sem pecado, que eu não tenho nada, e não é isso, tá? Não é essa visão. Mas é que, arrependa-se não pelo medo de acontecer alguma consequência, mas sim pelo amor e a transformação que Deus pode fazer na sua vida. Amém. Totalmente, totalmente. Não é pensando na consequência que vai chegar, mas sim porque Deus continua te amando e Deus continua querendo entregar o melhor para você, né? E pegando já esse gancho, a gente sabe que logo depois, ou durante o processo de atravessar o mar, vem o alívio, né? Tecnicamente, Moisés estendeu a mão, abriu o mar, o povo começou a passar, que demorou para todo mundo passar, e é uma distância gigante, né? Mas conta-se, né? Traz totalmente ali o momento em que dessa travessia Moisés começou a louvar a Deus, né? Começou a engrandecer e demonstrar mais uma vez toda a fé, tudo que ele acreditava, né? E quando tudo dá certo na nossa vida, a primeira coisa que a gente quer fazer é comemorar. A gente lá na agência tem um ritual, né? E aí toda agência tem isso, todo lugar, que um processo de vendas, quando acontece uma venda, seja uma comemoração, um grito, um batuque, tocar um sino, a gente tem um sino lá, que é literalmente o que a gente quer, né? Deu tudo certo, a gente quer respirar mais aliviado, a gente quer gritar, quer comemorar, extravasar, mas
quem vive pela fé, a Bíblia traz que canta, louva a Deus, né? E foi isso que Moisés e Miriam acabaram fazendo, né? Sim. E um ponto importante, por que o louvor ele é importante depois dessa vitória? Por que louvar a Deus é importante depois de uma vitória? Para você dar os créditos, eu acho. Credibilizar, eu ia falar isso. Você vai tirar a sua... Você atravessou o Mar Vermelho, você que caminhou tudo aquilo ali. Mas quem te deu as condições foi Deus. Então, tem que louvar para dar os créditos para Deus. Eu acho que é isso que Ele espera da gente. Mas aí eu vou apimentar um negócio. Apimenta, vai. Que foi na primeira pergunta, o Danilo fez. Se não abrir. O Danilo falou, a Verinha resgatou agora, que foi... Eu peço para abrir o mar e às vezes Deus abre. E quando Deus não abre? Como que eu vou louvar a Deus, mesmo quando eu não vi a resposta ainda? Porque pode ser que Deus responda. Então, Mas e se Ele não responder, como é que eu vou louvar a Deus mesmo é que assim? Ele sempre vai responder. De alguma Ainda forma. ainda que no tempo dele, mas ele sempre vai E responder. de alguma forma. Mas esse responder é o que eu quero? Então, nesse contexto, gente, foi Deus que criou a rota. Foi Ele que levou eles para lá. Não era essa rota, era outra. Se fosse para escolhe um... Era Ele que tinha. Você ia cortar caminho por ali. Eu vou tentar aqui, eu O brigo... caminho seria outro. É. Aí Deus falou, não, vai ser esse, porque vocês vão ver o que vai acontecer. Porque, gente, eles não tinham condição de guerrear. Eles não tinham, os filisteus matariam eles. Tranquilo. Entenderam? Então Deus falou, não, a rota é essa. Mas como assim? Tem o mar, tem as montanhas, o exército atrás. Como assim? Não, eu vou conduzir. Aí conduziu, deu tudo certo. É a coisa de verdade, assim. Eu começo sempre quando a gente começa um trimestre lá na comunidade, quando é para falar dessa história, eu fico extasiada. E o que a gente está estudando agora, que é o contrário, que é o Evangelho, né, que é a vida de Jesus. Então, assim, são duas coisas que mexem muito comigo. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que aconteceu, a coisa mais linda, mais esplêndida. E não tinha outro jeito. Deus tinha que fazer o povo passar, a não ser que eles começassem a flutuar, não sei, voar. Também era uma possibilidade, mas... Deus também podia fulminar o exército e também virar todo mundo cinza, não ia precisar cruzar o mar nenhum. Mas, você disse que ele foi metódico. Ele foi, vamos cruzar. Eles entraram, o povo entrou atrás. Como assim? Eles estão atrás. O faraó estava, os carros estavam, tudo de melhor. Aí aquilo que eles achavam que era um empecilho, a nuvem fez o quê? Cobriu. Eles não viram mais nada, eles seguiram. Quando amanheceu o dia, o que eles viram? Tudo boiando. Isso vai sendo horrível, né? O que era aquilo? Viu os carros, as pessoas, o próprio faraó morreu. Então, não tinha como não cantar, né? Não tinha como não cantar. Agora, eu acho que eu estou passando num processo assim também, de novo, num outro contexto. Hoje mesmo, eu catei assim, um copo de água e eu falei alto. Hoje, só indo num programa e perguntando para todo mundo que estiver lá, o que eu faço para resolver, o que eu tenho para resolver hoje, né? A gente brinca. E eu tenho uma amiga, pessoal, que ora por mim, minha melhor amiga de anos, que é a Adriana. Todas as manhãs ela manda assim, hoje vai ser um milagre. Hoje só para um milagre, não é? Eu digo, hoje tinha que acontecer um milagre. E às vezes acontece mesmo, que acaba o dia e você não consegue pagar aquela conta. Você não consegue, mas de alguma forma Deus responde, gente. De alguma forma. O credor te dá um prazo a mais. Não é? Não tinha como você conseguir aquilo. De alguma forma, ele responde. Não é sempre que vai abrir o mar assim. Naquele contexto era necessário. Não tinha outro jeito. O mar tinha que abrir para o povo atravessar. E às vezes também não precisa acontecer essa coisa louca, esse milagre. Mas tudo é milagre. Não é? No outro dia vai acontecer. O credor vai te dar um prazo maior. E você vai conseguir levantar. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei se é uma doença, né? Se você precisa de um milagre, eu não sei se você precisa de um milagre financeiro, ou de uma esposa, de um esposo que quer ir embora, de um filho que está... Né? Eu acho que hoje a maior luta que nós travamos, a sociedade trava, é a questão da droga, né? A questão do crack, das drogas, o vício. Há quem diga que é uma batalha perdida já. Eu não sei o que você está passando. Mas, de alguma forma, Deus responde. De repente, você está no deserto. De alguma forma, Deus responde. Creia que Ele responde.
Ele responderá. Eu falo que aquela música do Adoradores, ele agirá, eu não sei quando, não sei onde, mas Deus vai agir. Tem que ter fé? Tem que ter fé. É só pela fé. Mas aí eu queria pimentar mais ainda, porque ó, eu tava procurando, você tava falando e eu tava procurando aqui. Separei um Que salmo foi, aqui. cadê, ó? Eu tentei achar aqui, mas não Victor. foi. Mas, beleza, teve essa condição, como a Vera falou, olhou para trás, viu tudo aquilo ali, cara, não tinha como não louvar, não tinha como isso, né? Só que mais um pouco para frente, mais um tempão para frente, a gente vai ver que Moisés ele tomou uma atitude errada. Sim. E por causa disso ele perdeu de entrar em Canaã. Tô dando um baita de um spoiler que possa vir na frente, Não tem né? Não vai como, ser né? aqui no Êxodo, mas vai vir em outras É temporadas. para você ouvinte continuar aqui Exatamente. conosco, que tem muita coisa legal. E ele erra, ele perde Canaã. Perde. Tá, perdeu Canaã. Perdeu que Canaã? Qual Canaã? Exato. Ele perdeu essa. Tá. Canaã daqui, né? Só que aí chega um pouquinho antes de terminar o último livro, né, do Pentateuco ali que ele escreveu. Sim. Tem ali no penúltimo capítulo, se eu não me engano. Ixi, acabou. Foi a minha dessa aqui, ó. Foi do Greg. Como volta? Você me quebra as pernas, hein, rapaz? Dá pra fazer o corte. Eu volto, Foi bem agora, né? É bom que foi bem na hora. Bem na hora que a gente vai começar a estudar. A gente vai começar a estudar. Põe no modo avião aí, mano. Já pega mais um pouco de água pra Vera. Ou me abandonaram mesmo hoje. O mozão não ligou ainda? Não chegaram. Eles estão comendo. Ah, não. Viu? Vê, porque às vezes... Eles estão comendo a sopa de mandioca. Porque às vezes eu falei... Às vezes vocês chegaram no portão aqui, vocês avisam a boa. Foi. Ah, você avisou ele? Avisei, acho que ela tá até assistindo. Você mandou? Boa. Mas, ó, eu vou voltar. Volta aqui. É top. Só um texto. Eu tô precisando dessa resposta. Tá acabando. Evita de bater na mesa. Então, Sou eu que tô batendo? total, é porque você tá. Então, sabe o que acontece? Vocês estão sem fone e a hora que bate Exatamente, aqui, ó. exatamente. Porque quando tá sem fone, ela não tá percebendo, mas a gente tá um batom que tá uma escala Mas de o- samba o- aqui. Gente, Perdão, mas é olha muito que legal. A Giovana tá assistindo, porque ela falou, acabou a bateria da câmera. Eu tava assim, ó, tava batendo. Gente. Mas, ó, Ai, como você a gente viu que... demais, gente. Muito sensível tudo isso. A gente viu que ali, né, ele morre, ele dá essa atitude errada, perdão, morre não, né, ele perde a Canaã, Moisés, e aí ele, um capítulo antes, até perdi aqui, eu estava separado, mas um capítulo antes, ele tem um cântico, ele louva a Deus, só que ele não recebeu a Canaã, mas ele mesmo assim louva a Deus. A minha questão é, beleza, quando eu olho, quando o povo atravessou o mar, viu tudo aquilo ali no outro dia, que saiu o sol, que ficou ainda mais visível, que provavelmente não foi algo fácil de ver, um monte de gente, às vezes pode ser que tinha gente flutuando, às vezes não sei, o cheiro também, isso interfere muito, mas, cara, fica difícil não louvar. Só que aí depois, quando Moisés perdeu de entrar na Canaã, viu tudo isso, perdeu. Deus deixou muito bem claro que ele não ia entrar. E mesmo assim, depois ele ainda louva. Também quero falar. Eu só queria contextualizar. Vamos só contextualizar o pessoal de casa, por que Moisés perdeu, né? A gente deu spoiler, né? Já que a gente adiantou, só para que você ganhe um pouco mais de conhecimento. Houve um momento em que Deus ordena, está faltando água para eles, e Deus ordena que Moisés fale com a pedra. E o teimoso vai e bate com a vara. E aí eu sei que você vai explicar, só que eu só queria dar mais um contexto antes, que assim... Só para contextualizar a galera, porque que ele perde a paciência. E fica assim, ele perde o direito de entrar na terra por um ato que é descrença total, né? E de fé e desobediência seguido, né? Mas existe um ponto muito importante assim nesse momento, e o pós, que é o que você está levantando pra gente, que é o que eu acho que a Verinha estaria se coçando, a gente vai disputar aqui, mas legal, contextualiza então pra galera o motivo principal
dele perder o direito de Canaã? Não, eu queria só retratar aqui, o povo, a gente tá vendo aqui que ele murmurou, só que não foi só agora, passou todo esse tempo, 40 anos, o povo aqui, ó, e Cantava, acontece mas a gente não pode também, Vitor, falar só dessa parte, porque teve vários momentos que a Bíblia fala, e o povo se alegrou e louvou a Deus, sim. e levantou o holocausto, mas o povo também murmurava a Deus, aí daqui a pouco o povo levantava, então era um alto e baixo, e a gente se identifica muito Que com a o gente movimento de vive cristão. E aí eu entendo também Moisés ter olhado e falar assim, cara, esse povo, nossa, me irrita muito, o cara aguentou 40 anos. Eu me irrito com a Laura e com o Rafa ali naquele momento, imagina ele com uma porrada de gente 6 falando, milhões de lidando com pessoas. tudo isso. E aí ele vai lá e fere a rocha, ao invés de falar, Deus fala que era para ele falar com a rocha, ele não só não fala, como ele bate, ainda bate 2 vezes. E também não só o ato de desobediência, a gente sabe que a rocha representava o próprio Cristo, né? Então, fazendo esse ato, era como se ele estivesse ferindo ao próprio Cristo diretamente. E aí foi quando Deus disse que, cara, Moisés, parafraseando, exatamente não foi essas palavras, mas Moisés, você agiu desse jeito, por causa disso você vai perder a Canaã. Aí eles manda Moisés subir lá no monte, e do monte ele via certinho a cidade de Canaã, que era para eles... que Deus tinha prometido para eles, e ele falou assim, beleza, tá vendo essa cidade? Você não vai entrar. Você não vai, em vida você não vai entrar ali não. E aí foi quando ele perdeu esse direito. Só que é louco, porque ele perdeu esse direito e mesmo assim depois, antes de morrer, ele louva a Deus. Não abriu o mar para ele nesse Você nesse conta momento. eu conto. Aí, olha E lá. aí? Você sabe Por que louvou? é legal, porque assim, nós somos humanos. Claro. Beleza, todo mundo aqui. E eu tenho 39 anos de fé, assim, de conhecimento do Evangelho, né? Eu era criança quando eu conheci, então 39 anos mais ou menos de conhecimento do Evangelho. E era uma história, Vitor, de coração. Você não foi meu aluno, mas quem foi meu aluno, que estiver ouvindo agora vai concordar, que a tia chegava e falava, adolescentes, é o seguinte, se tem uma história na Bíblia que me intriga, são 2. Uma é essa questão de Moisés não ter entrado na Canaã terrestre, na Terra Prometida. A segunda é a morte de João Batista. Assim, beleza ele morrer, mas Jesus não visitou ele na cadeia. Então, eram 2 histórias que me intrigavam. Eu sou humana, eu posso pensar. E aí, só que o que é legal, por que a gente tem esse hábito na comunidade adventista do 7º dia? Por que a gente tem isso? E que volta a cada 4 anos. Vem esse guia, a gente estuda. Por que ele repete? Por que a gente tem que estudar de novo? Porque ficam essas arestas. Para lembrar. Isso, para incutir, para lembrar. E porque ficam algumas arestas. Né? Nós somos humanos. Então, assim, você não vai também, você não é robô. Né? Não entendo muito de robô, mas você não concorda com tudo. Deus nem quer isso. Nós temos razão. Ele acabou de dizer. Nós somos seres racionais. Então, me intrigava. Mas era entre eu e Deus, tá? Não colocava isso na cabeça das crianças. Mas eu falava para as crianças, então... Mas aí, quando chegava nessa parte, eu chorava literalmente, de verdade. Até porque, se você ler um dia alguma coisa sobre temperamento, eu vi um livro Batista, Temperamento Transformado pelo Espírito. Já leram? É velho demais, é muito velho, vocês não conhecem. Mas é legal, vale a pena ler. Eu tinha 17 anos quando eu li. Então, fala dos temperamentos. Isso não é psicologia, isso é teologia, tá? Não é psicologia. Então, fala que o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Moisés era o quê? Melancólico. A Vera era o quê? Melancólica. Gente, vocês têm noção de que eu chorava, literalmente, quando chegava nesse episódio? De verdade, eu chorava. Eu falava, eu não entendo Deus. E mesmo lendo, né, os livros aqui, né, para ajudar você a entender um pouco mais, eu não entendi. Até que chegou numa lição em que o Espírito Santo falou muito comigo. Muito. Tá, beleza, ele sobe. Deus mostra tudo primeiro para ele. Mostra tudo. Né? Gente, tá. Ele chorou, ele viu tudo. Mas quem consolou ele? O próprio Deus. Tem consolo maior? Tem colo maior e melhor? Ele morre. Onde? Em que braços? Leia o Espírito de Profecia. Né? Tudo bem, é o Espírito de Profecia, a Bíblia não relata. Mas em Judas, depois, há um relato de que os anjos brigam pelo corpo dele, né? O anjo bom e o anjo mau. Então, e que o anjo bom conseguiu, né? E quem seria esse anjo? É outra história, não dá para falar, porque vai abrir muitos leques. Mas, enfim, o próprio Deus estava ali, o próprio Jesus. Tem morte melhor, se é que é bom morrer?
do que nos braços de Deus? Beleza. Moisés fechou os olhos e ele viu a terra prometida. Ele viu tudo lá de cima. Uma visão de drone aí, vocês que gostam. Ele viu tudo. Aí ele dorme nos braços de Deus. E quando ele acorda? Ele acorda onde? Onde ele acorda, Vitor? Melhor. Quem subiu dessa geração? Josué e Caleb. Só 2. Eles viveram eternamente? Eles morreram. Poucos anos depois eles morreram. E acabou. E Moisés? Eu vejo, aparece no Monte da Transfiguração. Cara, eu vejo ali, sabe, eu tinha um estudo, tinha uma pregação onde eu trouxe ali, tipo, meio que um Deus, não que se arrependeu, mas um Deus, tipo... A gente tá falando de remorso, de arrependimento, mas não sei, cara. É porque a gente tá tratando o remorso como uma coisa ruim nesse contexto. Mas eu acho que Deus sentiu um pouco de remorso e quis consolar Moisés, cara. E ele deu algo muito maior, cara, ele faz isso por nós também. Então não me dê a terra prometida e me coloca aí também. Esse que eu... Porque, cara... Mas não consola. Você falou, mas é muito maluco, bonito, cara. É muito bonito esse momento, cara. Mas é maluco porque você fecha o olho. E acabou minha tristeza. E hoje eu passo ali... Quando eu estudo isso, num outro viés. No viés do que Deus ele te dá sempre. Mais do que você precisa, mesmo que não abra agora. Mas ele não entrou, mas ele ia morrer. Ele já estava velhinho, mas gente. Olha, isso pra mim que é fantástico e é um negócio que eu até comentei em outro. Cara, eu gosto muito de como Deus é o Deus da promessa. Ele prometeu que ele ia entrar. Não foi na Canaã dali. Não. Mas ele prometeu. E é muito melhor. E ele entregou. Ele não quebrou a promessa. Entregou. E você falando isso aí pra mim, cara, eu sempre, do mesmo jeito que você aí, eu conheço a história, não sou um estudante desse nível. Desse tema. Não, mas eu conheço a história e eu sempre me perguntei, falei, cara, o povo sempre ficou questionando e fazendo e dando, vamos, entre aspas, e batendo na rocha, o povo todo o tempo. E Moisés, uma vez que ele perdeu, mas por quê? Cara, não entrava na minha cabeça, mas aí, como eu disse, eu não sou um estudante desse tema, mas você falando e você falando, eu comecei a imaginar. Comecei a imaginar e dormiu e acordou. Onde ele acordou? E onde ele acordou? Tipo assim, eu parece que eu estava enxergando a cena enquanto você falava e para mim fez total sentido agora. Tipo agora assim, você pensa, cara, 40 anos guiando o povo de Deus, passou o que passou. Pra mim, por que ele louva depois? Porque ele reconhece, cara. Ele não era só simplesmente... Ele não foi aquele adolescente birrento que... Ai, não. Não, cara. Olha quem foi Moisés. Olha quem foi esse cara, meu. Olha o que Deus fez com esse cara. 80 anos de treinamento. 40 sem o povo, 40 com o povo. Não, 120, vamos colocar 120, 40 no Egito, 40 no deserto, 40 com o povo de novo. E assim, por que ele louva depois, Vitão? Porque o momento que você louva a Deus, ele representa tudo. Se eu não tive uma oração respondida, o meu louvor é de fé. Se eu tive uma oração respondida, meu louvor é de gratidão. Se eu tenho um louvor, se eu louvo depois de uma promessa que não foi cumprida, é um louvor de reconhecimento. Ele reconheceu quem ele era e o erro que ele cometeu. A fé que ele destilou daquele momento, porque nesse momento da história, ele até chegar nessa parte que a gente pulou bem para frente, desculpa, mas isso é legal para você depois voltar aqui com a gente pulou um bocadinho, mas e quando ele vai razoar com Deus para defender o povo de Israel, mesmo esse povo que nós estamos criticando e que a todo momento encheu o saco? Entendeu? Então, quem foi esse cara? Esse cara aí, eu quero trocar uma ideia, eu quero conversar com ele quando eu... Primeiro. A Thalita, minha esposa, ela sempre fala assim, que quando ela chegar no céu, tem algumas pessoas que ela tem que conversar. Cara, e esse é o cara. Eliseu, cara, meu personagem predileto. Eliseu, a gente aguarda. Nossa, vai ser top, né?
Deus, fazendo uma frase de impacto aqui para você que está nos vendo, Deus ele não é só digno pelo que ele faz, lembre-se muito bem disso, mas ele é digno por quem ele é, seja respondendo, seja não respondendo, ele continua sendo Deus, você entendendo ou não, ele continua sendo Deus, e ele sabe exatamente o melhor para tudo, né? A gente vê que o cântico de Moisés, ele ensina muito sobre caráter, sobre fidelidade, que independente, se Deus é Deus, eu louvo Ele por ser Deus. Se Deus me entregou, eu louvo porque Ele me entregou. Se Deus não entregou, eu louvo porque Ele continua sendo Deus independente, né? Esse é o ponto, né? Que a gente falou agora mesmo e agora acabou de fugir da minha cabeça. Mas era... Ai, caramba, esqueci a frase que eu ia falar agora. Não vou. Peguei todo esse gancho pra não conseguir falar agora. Mas você passou por o que eu passo. Desde o começo ele fala o quê? Eu sou. É um estado. Eu sou. A gente ficou parado nesse eu sou aqui. Eu ó. sou. Isso é esplêndido, desde que ele chama o tempo todo. E Moisés, assim, diferente da Vera, muito melancólica, mas assim, Moisés tinha muita fé. Então ele louva por isso, reconheceu. E, gente, cá entre nós, Moisés tinha certeza que se Deus abriu o mar para aquele povo, você acha que Deus ia fazer por ele? Ele sabia que tinha uma caixinha de surpresa, Vitão. Total. Se E você... teve. Cara, e essa lição, sabe o que é legal? Que você trouxe um ponto aí. Essa lição, ela tá, pelo menos para mim, qual que vai estar sendo o efeito da lição? Não sei para vocês, mas para mim está sendo algo que há 15 anos que eu estou na igreja, mas eu nunca parei para pensar ou estudar. Relacionamento de Moisés com Deus, cara. Nossa. Meu Deus, mano, que coisa linda demais, velho. Nossa, tá, assim, cada detalhe que a gente estuda, que a gente vê aqui, cara, são dois personagens assim que, beleza, o povo tá ali como figurante nesse filme, né? Porque o principal é Deus e o coadjuvante é Moisés, cara. Absurdo. Se você aí do outro lado tá nos ouvindo, tá nos assistindo, se hoje você tá do lado de lá, né, do mar, não o lado daí assistindo a gente, mas o lado de lá do mar, louva. Continua louvando a Deus. Amém. Se você ainda está diante de Deus, ou se você ainda está diante do mar, confia em todo esse processo. O Deus que abre os caminhos para a gente, ele merece o louvor independente do estágio que a gente está nessa jornada. Se a gente está no início, se a gente está depois, ele continua sendo Deus. E talvez você também esteja diante do seu próprio mar vermelho agora. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, ninguém aqui sabe. Às vezes alguém daqui está diante desse mar vermelho, né? Agora. E a mensagem de hoje ela é muito bem clara, né? Que é seguir em frente. Continue, marche, estenda a mão, né? E atravesse, porque Deus ele está lutando com certeza por você. Amém. Feche seus olhos, oremos. Papai do céu, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado por estar à frente de nós, Pai. Obrigado por mais uma vez nos guiar nesse caminho, por mostrar que o Senhor continua sendo Deus independente das respostas que parecemos que o Senhor tem dado. Por favor, Pai, não solta a nossa mão, não. Nos ajude a não soltar a Tua mais uma vez. Que a gente possa ter sensibilidade pelo Seu toque, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Por amor de Seu Filho amado Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Gente, hoje a gente viu então que Deus não é só o libertador de Israel, né? Ele é o nosso libertador aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Quando tudo parecia impossível para eles, ele abriu o mar vermelho. Quando a fé parecia que era pequena, quando a fé era pequena, ele permaneceu fiel ali. Quando o povo duvidou, ele continuou guiando esse povo. E mostra o quão maravilhoso ele é, né? E se esse episódio falou com seu coração, mais uma vez, vem aqui o nosso apego, compartilha essa mensagem, toca no botão do sininho, né? Ative as notificações, se inscreve no canal, não deixe esse conteúdo passar de novo por você e você não interagir, tá? Verinha, cara, muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Bom pra nós. Foi uma honra ter você aqui, tá? E lembre-se, você daí de casa, que anunciar o evangelho não é escolha. É missão. A gente se vê no próximo episódio. Amém. Valeu. Amém. Obrigado, gente. Valeu.